Então tá, pessoal, com relação então ao exercício que eu tinha indicado ontem, que era o 1.5, exemplo 1.5, né? Chegaram a dar uma olhada nesse exemplo, viram mais ou menos como se resolve, tranquilo para fazer? Querem que eu resolva ele integralmente no quadro? Ou pode ser? Então tá, então deixa eu voltar ele aqui. A gente tinha então um sistema como mostrado na figura, é uma lança AB, tá? Que é feita por uma barra de aço com 10 metros de comprimento. E aqui, perdoe-me, está errado, tá? São 2.500 milímetros quadrados de área de secção. Isso aqui seria absurdamente impossível para uma barra sustentar um peso desses com 2,5 milímetros quadrados, tá? Então é 2.500 aqui, depois eu vou resolver com esse valor, tá? Então tem essa barra e também tem um cabo. Os dois suspendem esse peso na vertical, tá? Peso simbolizado pela letra W aqui, né? W weight, né? Em inglês, né? Tá. Aí, então a barra tem 2.500 milímetros quadrados de área e o cabo tem 100 milímetros quadrados de área de secção transversal. Tudo bem. Desprezando o efeito no cabo CDEB, que é essa parte aqui, ó, que atravessa as polias, né? Despreza qualquer efeito de vibração aqui. O que você tem que fazer, então, é determinar uma constante equivalente, tratando, então, a barra e o cabo, só que na direção vertical, tá? Então, é calcular as constantes equivalentes das duas e unir elas e ainda por cima transpor para a direção vertical, porque é na direção vertical que está existindo a vibração efetiva aí. Esse é o objetivo, tá? Então o primeiro passo é evidente entender bem o que a gente tem que calcular, né? Feito isso, eu vou começar assim então, ó. Vamos calcular quais são as constantes elásticas equivalentes da barra e do cabo. Só isso, sem pensar em diagonal, sem pensar em nada, tá? Então as equações, a gente já tinha usado ontem, né? Eu vou chamar de AB para barra, porque ela é feita pelo segmento A até B, por isso, tá? Então AB vai ser a nossa barra aqui. E ela é calculada através do produto da área de secção transversal, o módulo de Young, que dá a elasticidade do material, né? E dividido pelo comprimento, tá? Na verdade, as duas vão ser assim, a barra e o cabo vão ser feitos do mesmo jeito, tá? Então, por caso da barra, a gente vai ter aqui 2.500 milímetros quadrados dividido por 10⁶ milímetros quadrados para cada metro quadrado. Por que isso? Porque eles vão ter que usar tudo no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então tem que fazer a conversão aqui. Vezes o módulo de elasticidade para o aço, que é 207 vezes 10⁹ Newton por metro quadrado. E ainda dividido pelo comprimento, que no nosso caso aqui são 10 metros, né? Então é bem tranquilo, tá? Só fazer essa conta aqui e numericamente isso deve dar 5,175 vezes 10⁶. A unidade aqui então é, Newton por metro, né? Claro. Então, beleza, tá? Primeiro passo, todo mundo consegue fazer sozinho, né? Isso aqui é meio que, é só mecânica mesmo, né? É pegar o canetão e o lápis e escrever, né? Então, isso aqui seria para a barra, tá? Vamos colocar assim, ó. Agora para o cabo, tá? Aí eu vou chamar de CBDEF, porque é o segmento que constitui esse cabo, só por isso, tá? E mesma coisa, né, pessoal? A equação é a mesma, só que evidentemente os valores são outros aqui. Então nós vamos ter 100 milímetros quadrados, fator de conversão também, né? 10⁶, milímetro quadrado por metro quadrado. Módulo de Young, o material é o mesmo, então a mesma coisa. 207 vezes 10⁹ Newton por metro quadrado. Bom, aí que tá. Eu não tenho esse comprimento, né, diretamente. Então vamos colocar aqui um L por enquanto. Tá, vamos deixar ele por aqui. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, fora do básico, é calcular o comprimento daquele cabo, tá? Além do comprimento, se vocês fizerem uma análise curta, é fácil perceber que eu vou precisar de um ângulo de orientação para o cabo também. Eu não tenho nenhum ângulo aí, né? Eu preciso desse ângulo para poder projetar um deslocamento na diagonal, na vertical, certo? Sem esse ângulo não tem como fazer isso. Então, eu vou fazer um desenho aqui, vamos deixar em stand-by esse passo, tá? Depois é só trocar o valor que eu vou calcular agora aqui dentro, tá? E vamos desenhar então, simplificado, o que eu tenho lá. Então é um caso assim. Beleza. Então
Então o que acontece? Aqui vai ser o L, tá? Que é quem eu quero encontrar. Essa aqui é a barra, então ele tem 10 metros de comprimento. Esse ângulo aqui eu também tenho. 45. Esse ângulo, vamos chamar ele de alfa. Não tenho e quero encontrar também, tá? E essa distância aqui, eu também tenho. Que é de 3 metros. Opa, só isso aqui. Todas elas estão na avaliação, no problema, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou tentar resolver da forma mais simples possível, tá? Eu vou querer encontrar esse tamanho aqui, que eu vou chamar de x. Depois, esse aqui que eu vou chamar de h. E aí, a hora que eu tiver o h e o x, a minha forma de resolver vai ser essa, tá? Eu aplico um termo de Pitágoras e encontro o L. Também, uma vez que eu encontrar o L, ou na verdade, logo após eu encontrar o... quando eu encontrar o h e o x, eu já posso encontrar o alfa, tá? Então, tem várias formas de fazer depois, tá? Como é que a gente encontra o x primeiro aqui, então? Vamos por passos, né? O que eu posso aplicar aqui? Aqui? Mas tem informações para isso? Ah, é? Não, então não é Pitágoras, eu vou aplicar cosseno, então. Termo de Pitágoras, eu preciso de pelo menos 2 lados do triângulo, né? Claro, né? Eu só tenho um lado e um ângulo. Mas tudo bem, dá para fazer, porque... Sim, mas é que pelo fato de serem iguais, porque é 45 graus, aí tá certo. Ah, tá. Tu poderia colocar os dois iguais. Pode ser, tá, é verdade. Porque o ângulo é 45, tá? Sim, é verdade, é verdade. Tu poderia colocar x e x aqui, então, né? Aí vai fechar também, tá? Bom, pode ser assim, eu fiz por cosseno, tudo bem, dá na mesma, tá? Então aqui cosseno de 45. E daqui, a gente já encontra direto o valor, que vai dar 7,07. Foi isso que tu encontrou, né? Beleza, então. Bom, como o ângulo é 45 graus, a gente pode colocar direto aqui um h igual a 7,07 metros. Certo? Então eu não vou calcular porque, como o ângulo é 45, não precisa, tá? Mas podia usar o seno, vai dar a mesma coisa, né? Tendo esses dois valores aqui, ó, aí agora eu posso encontrar, se eu quiser, eu posso encontrar o ângulo aqui, né? Como é que vocês fariam para encontrar esse ângulo aí? Qual a relação mais indicada? O alfa, tá? O ângulo alfa. Vamos fazer ele primeiro aqui. Posso usar a tangente, né? Para fazer ele. Então vamos ver aqui, ó. A tangente desse ângulo vai ser igual, tá, obviamente, né? Cateto oposto por adjacente. Nesse caso, nosso cateto oposto é o h, que vale 7,07. E o adjacente é 3 mais x. Certo? Então vamos botar assim para a gente se lembrar depois. Calculo aqui a tangente e aí vamos fazer assim, ó. O ângulo vai ser o arco tangente do resultado que eu encontrar, certo? Fazendo esse cálculo aqui, aproximadamente 35 graus é o que eu encontrei, tá? Então, o arco tangente do resultado aqui, o ângulo vai dar aproximadamente 35 graus. Eu vou continuar aqui agora, tá bom? E agora o L, tá? Faltando o L também. Como é que a gente faz o L aí, então? Agora sim, pode ser Pitágoras, né? De forma mais rápida possível, eu acho. Então, L ao quadrado vai ser igual aí o h ao quadrado mais... Vou botar aqui, então. H ao quadrado mais 3 mais x ao quadrado. O L ao quadrado vai ser igual, então, a 7,07. E, fazendo a conta aqui, vai dar... 12,30 é o que eu encontrei. Então esse é o comprimento. Fechou com o que tu tinha aí? Então, aqui a gente vai colocar, na verdade, 12,30 metros, tá? Esse é o valor que faltava lá. Vou colocar a resposta aqui assim, dá para entender, né? Então, K, C, B, D, E, F. Calculando aí, você vai encontrar um valor... 1,683 vezes 10 na 6 é o que eu tenho. 1,683 vezes 10 na 6 Newton por metro. Está aqui a segunda parte. Bom, agora como eu falei para vocês, como a gente vai precisar de uma projeção de uma mola que está na diagonal, na vertical, não dá para fazer diretamente por associação, tá? Não é possível, tá? Fazer de forma tão simples como a gente fez nos exemplos anteriores. Então a técnica provavelmente a técnica mais simples, mais imediata aqui seja usar a energia potencial, tá? Equivalência da energia potencial. Ou seja, a gente vai encontrar
vai expressar a energia potencial através de uma constante equivalente, que é o que a gente quer encontrar, tá? E vai dizer que isso tem que ser igual às energias potenciais que realmente existem ali. Todas elas escritas a partir de um movimento na vertical, porque assim eu já estou fazendo a projeção. Então vamos ver, ó. Lembrando, energia potencial para molas é do tipo U igual a K, vamos chamar de Y aqui, né? Para não confundir muito, né? Y ao quadrado sobre 2. Esse Y vai ser a deformação na mola ali que vai acumular energia, né? Então, beleza. O que vai acontecer aqui então? Ó? Primeiro, eu posso escrever isso aqui a partir de uma constante equivalente que estaria expressando o movimento de deformação totalmente na vertical. Então vai ser, sim, realmente Y ao quadrado sobre 2. Essa é uma forma de expressar a energia total do sistema. Só que isso também tem que ser igual à energia que a barra acumula e a energia que o cabo acumula. Então agora vamos escrever isso aí, tá? Então, também a gente vai ter o KAB, que já foi calculado, sobre 2. Isso aqui é a barra então, né? Vezes agora eu vou ter que escrever o movimento que ela tem, mas em função de uma parte dele na vertical. Gente, se vocês olharem para esse sistema aqui, ó, ambos eu posso expressar por um seno, né? Porque o movimento na vertical é o cateto oposto em relação aos ângulos que eu calculei lá, tá? Então o que eu vou ter aqui vai ser, na verdade, y vezes o seno que a barra tem com a horizontal aí, né? Que é 45 graus, tá? Então aqui eu vou ter seno de 45 graus. Esse aqui é a minha alongação, ela vai ao quadrado na equação, né? Essa é a energia acumulada na barra, tá? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa se aplica para o cabo. Então eu vou ter a constante que a gente calculou antes, né? C, B, D, E, F sobre 2. E a mesma ideia, tá? Movimento na vertical vezes, para ter a projeção lá, né? Seno do ângulo que eu encontrei agora, então, de 35 graus, tá? E isso também vai ao quadrado, tá bom? Eu posso fazer um cálculo numérico aqui desses caras, né? Porque eu tenho valor para isso, obviamente posso calcular o seno de 45. A única coisa que não vai ter valor aqui é o y, né? Porque essa é uma variável que a gente está usando. Só que vai cortar com esse cara, porque o que eu vou fazer agora vai ser igualar isso aqui, ó. Eu vou dizer então que a energia, a constante equivalente, vezes y ao quadrado sobre 2, tem que ser igual a isso aqui, ó. Tá? Então vamos lá. KB sobre 2, y ao quadrado, seno ao quadrado de 45 graus, e mais constante equivalente do cabo sobre 2, y ao quadrado, seno ao quadrado de 35 graus. Tá? Fica bem claro aqui que a gente pode cancelar todos os termos, os divisores por 2, e como ele é um termo comum, y ao quadrado também. Aí agora é tranquilo para vocês terminarem, né? Você tem valor numérico para todo mundo aqui, é só fazer a conta, somar, isso já é direto o valor da constante equivalente. Certo? Não tem mais nada aqui a não ser colocar os números e fazer a conta. E fazendo isso, vocês devem encontrar o valor de 2,643 vezes 10 na 7 Newton por metro quadrado. Desculpa, Newton por metro. Newton por metro. É isso aí então, tá? Essa resolução está muito parecida com o que o livro fez, só que ele usa cosseno, né? Então ele pega um ângulo complementar lá, mas é a mesma, na verdade a ideia no fim é a mesma coisa, né? Tá? Olha, essa técnica de usar energia para equivalência, a gente vai trabalhar muito com isso ainda, tá? Muito mesmo. Inclusive agora já vou fazer outra vez, porque lembra que no final da aula de ontem, a gente trabalhou um pouco com massas equivalentes, né? E a técnica para encontrar a massa equivalente é usar uma equivalência de energia. Ontem foi energia cinética, tá? Energia cinética sempre vai estar associada aos elementos de inércia, né? Que vão ser massa ou momento de inércia, tá? Quando a gente estiver trabalhando com molas, com constantes elásticas, aí vai ser energia potencial. Isso é bem fácil de entender, né? Porque a energia potencial está associada à elasticidade, né? E a energia cinética é o elemento de inércia, né? A técnica de equivalência de energia potencial vai valer sempre. É claro que em alguns casos pode ser mais simples ou mais complexo fazer essa associação, mas ela é válida sempre, não importa que tipo de associação tu tenha, tá? Inclusive, essa história de série paralela, eu vou mostrar um exemplo hoje para vocês,
um pouco mais complexo, em que nem tem como prever todas as associações para dizer aqui é série, aqui é claramente paralela, né? São mistas, em alguns casos não tem nem como a gente ter certeza do que é ali, tá? Mas a questão de poder equivaler energia sempre é válida, tá? Sempre é válida. Então na aula de ontem a gente tinha feito, deduziu a equação para equivalência de massas, para um caso bem simples, né? Com massas que estão rotacionando em torno do mesmo eixo, né? Essa era a expressão final, beleza? E agora vamos fazer um outro, não é muito difícil, tá? Só que ele vai ter dois elementos aqui diferentes, tá? Então um deles vai trabalhar com momento de inércia e outro vai trabalhar com massa. Quer dizer, na verdade assim, os dois vão entrar com energia cinética na jogada, tá? Só que num deles, o elemento que está associado à energia cinética vai ser a massa e no outro vai ser o momento de inércia. O que tem rotação, evidentemente, é o que carrega o momento de inércia, tá? Nesse caso, pessoal, eu vou falar melhor dele agora, a gente vai usar um valor que representa o momento de inércia desse pinhão. A gente não vai calcular esse valor, não vai deduzir isso, tá? Então o momento agora é, se eu soubesse o momento de inércia desse cara, como seria feita a equivalência de massa, ou também dá para fazer a equivalência de momento de inércia, certo? A gente pode fazer, transformar tudo para uma massa equivalente, ou né, pode transformar tudo para um momento de inércia equivalente. Dependendo do caso, vocês podem ter interesse de fazer dessa forma ou da outra. As duas são bem parecidas, tá? Então vamos tentar ver como se faz isso agora. Então o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho uma cremalheira e um pinhão, tá? Então a gente vai supor que essa cremalheira está se deslocando para a direita, tá? Para a direita de vocês, né? Aqui, não sei se vocês enxergam, mas tem um X ponto que indica isso, certo? E a flecha também, né? Então ela tem uma certa velocidade que vai ser representada por X ponto aí. E evidentemente, pela associação dos dois, quando esse cara se deslocar para a direita, ele vai girar o pinhão. Então, no movimento de um, que vai ter energia cinética associada, evidentemente vai também acarretar uma energia cinética do outro, tá? Como é que a gente escreve essas duas, então? Bom, primeiro passo, vamos colocar assim, ó, a energia cinética total desse sistema, evidentemente composta pela energia cinética do pinhão, mais a energia cinética da cremalheira. Só tem esses dois elementos, tá tudo aí, né? Agora vamos ver quem é quem aqui, ó. Então, posso escrever, tanto faz, vamos botar, deixa eu trocar para ficar mais simples aqui, ó. Vou botar cremalheira e pinhão antes. Da cremalheira, como tem uma massa associada, a expressão para energia cinética é a super clássica mv² sobre 2, né? Só que nesse caso a gente vai escrever m x ponto ao quadrado sobre 2, certo? Como a gente tinha usado ontem, nada de novo aqui, tá? E agora, vê se vocês lembram, né? Como é que fica a forma análoga de energia cinética na rotação? É bem parecida, só que a gente não vai usar massa e nem velocidade de translação. O que a gente vai usar aqui, então? Vocês lembram como é que fica? O que representa a massa nesse caso? Quando for rotação? Momento de inércia, né? Então vamos usar a letra J0 para representar o momento de inércia, tá? Eu posso usar qualquer letra, mas só para ficar de acordo com a resposta que está na apresentação, tá? Então vai ser J0 vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Essa é a forma como a gente expressa energia cinética de rotação, tá? Se vocês olharem, é tudo, só trocam as pessoas aqui, né? Tá, então a massa vira isso e a velocidade de translação vira a velocidade angular, né? Isso aqui é a mesma coisa que o ômega, né? Que a gente usa em física 2, tá? Ok, então, e é claro que eu posso representar essa soma aqui por uma energia, eu estou usando, em física, normalmente a gente usa o K maiúsculo para representar a energia cinética, tá? Que vem da palavra kinetic, que é energia, que é cinética em inglês, tá? O que vocês acham? Vai confundir você se eu usar um K maiúsculo aqui? Ou preferem que eu use uma outra letra, para não confundir com o K da mola, tá? Porque eles são bem diferentes. O que vocês acham? Posso tentar usar um K maiúsculo? Eu estou mais acostumado a usar assim porque na física é a letra mais habituada para nós. Pode ser? Então vamos botar assim, um K, mais bonito aqui, ó, tá? Então esse aqui vai ser uma energia cinética que vai equivaler ao total, tá? Ela vai ser então uma massa equivalente. Não? Então tá, então vamos fazer o seguinte. Não tem problema, vamos fazer assim, ó. Alguns livros utilizam a letra T. Só que o problema é que tem uma hora que começa a faltar letra, né? É que a letra T maiúscula também é usada para período. Então daqui a pouco a gente vai acabar, pode acontecer de confundir isso aí. Você usa para alguma coisa? A gente pode usar EC, vamos fazer assim, que aí não tem problema. J
Joia. Tá, EC está bem claro, não tem problema, tá? Então vamos botar um EC equivalente. Potencial? Né? Potencial é U, potencial é a letra U, tá? Essa não vai confundir ninguém, tá? Energia potencial. Né? Então vai ser isso aqui e... Tá? Vamos escrever aqui então. O J0 é o momento de inércia de massa. O que é esse momento de inércia de massa? Se vocês não lembram, também eu estou tentando seguir o máximo possível a notação do livro para não confundir muito vocês, tá? Mas ele é definido pela integral de R ao quadrado de M. É esse cara que eu estou falando, tá? É a dificuldade de modificar o movimento angular de um corpo, tá? É a inércia associada ao momento angular de um corpo, momento de rotação de um corpo, tá? Assim como a RDM? Sim, RDM. Isso é feinho, né? É a integral do raio de da distância, então, de cada elemento de massa até o eixo de rotação, integrada em diferencial de massa. Essa é a definição, tá? Definição padrão, assim, né? Do momento de inércia. Então, vamos fazer assim, isso aqui fica para vocês lembrarem, tá? Unidade é quilograma, né? Vai acabar dando um produto, isso é quilogrammetro, não metro cúbico não, quilograma metro aqui. Não, metro quadrado, quilograma. Tem que ser, né? Porque se vocês integrarem isso aqui, o que vocês vão ter? Vai ser quilograma vezes metro ao quadrado, né? É só isso, então tem que ser metro ao quadrado quilograma, né? A unidade. Tá? Bom, o que vai acontecer então aqui? Tá. Eu vou escrever então a energia, que é a soma das duas, representar por uma única, no qual eu vou ter uma massa que equivale a tudo que está lá, numa posição bem definida. Nesse caso, pessoal, é óbvio que o mais fácil aqui é colocar essa posição correspondendo à posição do x lá. Ou seja, eu vou fazer assim, ó, o x equivalente vai ser igual ao próprio x. É isso. Então, não precisa criar uma variável a mais, né? E se isso aqui é verdade, então claro que a derivada deles também é, tá? Então nós vamos seguir essa notação aqui. O que acontece agora? Quando eu quero colocar tudo em termos de massa, eu vou ter que dar um jeito de me livrar aqui, ó. Aliás, como eu vou ter um x aqui, a minha escolha está em x, em posição, eu vou ter que dar um jeito de representar esse cara aqui, associar o ângulo, a variação angular por um x, tá? Ou em outras palavras, né, associar o θ com x, para um deslocamento angular. Bom, como é que a gente faz isso aí? Pode ser pela própria definição de ângulo em radiano, né? Vamos dizer o seguinte, ó, a gente sabemos, né, que θ é igual a x R maiúsculo, tá? Então isso aí, ó. Então essa definição é válida e da mesma forma as derivadas também. Então se eu derivar no tempo isso aqui, ó, se eu fizer derivada temporal nesse cara aqui, ó, dos dois lados, na verdade, né? Não é muito correto fazer isso, mas só para vocês entenderem, tá? O que eu vou ter vai ser θ ponto igual a x ponto sobre R, porque R não depende do tempo, né? Por favor, né? Tá? Então essa é a relação que existe entre os dois. Certo? Então agora, em vez de escrever o θ ponto ao quadrado, eu vou escrever isso aqui, ó. Essa é a associação que eu vou fazer, tá? Vou apagar aqui, a gente continua agora. Praticamente pronto. A gente vai ter então assim, ó. A massa equivalente vezes o x ponto ao quadrado sobre 2 tem que ser igual à soma das duas energias. Uma delas não muda nada, era m x ponto ao quadrado sobre 2, e a outra eu vou escrever como sendo j0 sobre 2, e em vez de escrever o θ ponto, eu vou escrever, então, a derivada temporal sobre o raio, e não esquecendo que isso tem que ir ao quadrado, tá? Entenderam então o que foi feito? Só isso. A gente vai cortar os divisores por 2 e também esses x que aparecem aqui, que são termos que aparecem em todos os... É um elemento que aparece em todos os termos aqui, né, expressão. Então, o que sobra, na verdade, vai ser m mais j0 sobre raio ao quadrado. É isso aí. Essa seria a massa equivalente do sistema, daquele sistema aqui, apresentado na figura, tá? Certo? Exatamente como está aqui, ó. Entenderam? Então, de novo, como a gente tinha comentado no final da aula de ontem, né? Para que eu poderia pensar em usar isso? Para tentar simbolizar esse sistema que é composto por dois elementos, um pouco mais complexo, né? E diminuir tudo por uma única massa e uma única constante elástica. E com isso calcular a frequência natural.
Essa seria uma aplicação bem imediata, tá? Beleza. Também, se vocês tivessem interesse, podiam fazer o seguinte, né? Em vez de calcular uma massa equivalente, calcular agora um momento de inércia equivalente, certo? Então, a gente estaria interessado em encontrar um J0 equivalente. E como é que a gente faria isso aí, né, pessoal? Agora eu vou então tirar o x da jogada e não tirar o θ, que nem eu fiz antes, né? Então, na verdade, a relação é a mesma que eu tinha aqui, né? Só que eu vou usar, em vez de usar que θ ponto é igual a x ponto sobre r, o que eu vou fazer vai ser dizer que x ponto é igual a θ ponto vezes r. E onde aparece o x, evidentemente aqui agora na cremalheira e não no pinhão, né? Porque eu agora estou tratando tudo como momento de inércia, né? Então a minha base vai estar aqui, né? Um elemento que gira. Vou trocar lá o x por isso aqui, tá? E como é que vai ficar então? Bem parecido, né? Eu vou ter um J0 equivalente vezes um θ equivalente ao quadrado sobre 2. Estão vendo que é a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Isso vai ser igual à soma dos dois. Então eu vou ter aqui um J0, θ ponto ao quadrado sobre 2. Esse agora é o que não vai mudar. E na cremalheira aí sim vai ter uma pequena diferença, né? Eu vou colocar então, vai ser m sobre 2. E aí r θ ponto ao quadrado, que é a minha troca pelo x, né? Certo? Igual como a gente fez no outro, corta aqui. Agora os θs ao quadrado. Lembrando que θ equivalente é igual a θ. Da mesma forma que eu fiz lá, tá? São elementos iguais aqui, né? Então posso cortar esses caras aqui. E aí o J0 equivalente vai dar exatamente como está aí, certo? Igual a J0 mais m r ao quadrado. Certo? Então as duas possibilidades. Tá, mas é bem divertido assim, ó. Vamos fazer por etapas para não confundir muito, tá? Então, o próximo exemplo, eu não vou pegar dois elementos só, como tem aqui, que é no caso uma cremalheira e um pinhão. Eu vou pegar um pouco mais do que dois. E eles têm associações também um pouquinho mais complexas, né? Vão ter braços de alavanca, movimentos que rotacionam, movimentos pendulares ali, né? Mas a ideia que a gente vai desenvolver aqui é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Então, deixa eu projetar para vocês verem, ó. Não se assustem muito, tá? Essa aqui seria a próxima ideia agora, então. Eu tenho uma mola, cuja constante elástica é conhecida, e uma massa, não tem atrito aqui, tá? Deslocamento totalmente livre, né? E quando esse cara se movimenta, ele rotaciona essa polia, cujo momento de inércia é conhecido, vai valer JP aqui, tá? P de polia, né? Tá. Essa haste aqui, ela é fixa, tá? Então, quando esse aqui rotacionar, ele causa um movimento pendular lá embaixo, certo? Quando esse cara se mover para frente e para trás, ele empurra essa outra haste, empurra ou puxa. Quando ele empurra ou puxa, ele faz esse cara, ao mesmo tempo, girar para lá, quer dizer, girar e também se locomover para a esquerda e para a direita. Então, entendendo o que acontece aqui? Tem um movimento, vai e vem nessa massa, movimento de rotação nessa polia, esse movimento pendular eu vou tratar como rotação também, porque eu vou escrever em termos de ângulo, né? Esse aqui vai ser um movimento de translação, porque é para frente e para trás. E esse último cilindro, ele tem os dois. Ele tanto tem um movimento de rotação, quanto de translação. Conseguem ver isso? Se fosse puramente de rotação, ele teria que ficar parado aqui, né? E é por isso que tem a condição de não deslizamento aqui, tá? Para garantir que ele realmente vai andar e girar, né? Fazer os dois movimentos, andar e girar, tá? Então vamos fazer assim, a primeira etapa, talvez a mais fácil seria determinar aqui aonde existe energia cinética, no nosso caso só agora, tá? Porque o nosso objetivo seria encontrar uma massa equivalente. Então eu não vou me preocupar com energias potenciais aqui. Então aonde tem energia cinética e também dizer se essa energia é do tipo de translação ou de rotação. Começa simplesmente com isso, tá? E vamos fazer só isso por enquanto, tá? Depois eu vou deixar que vocês tentem fazer igual, se não conseguirem, aí eu volto na hora que vem e resolvo tudo no quadro, tá? Então essa primeira etapa, me ajudem a fazer vocês aí. Esse cara aqui, tem energia cinética? Essa massa aqui? Sim, claro que sim, né? E esse cara aqui, é rotação ou translação? Com certeza, né? Então vai ser um trans aqui. Esse aqui, o que vocês acham? A polia? Rotação, com certeza. Então esse, rotação. Esse aqui, a haste, né? Tem energia ou não tem? Tem, né? Porque se ela está se
movimento pendular, ela está carregando energia, né? E essa nós vamos tratar como rotação também, tá? Esse cara aqui, ó, translação. E por fim, vai ter o cilindro, vamos colocar ele aqui, ó. O que vocês acham que tem aí, então? As duas, eu tinha falado até. Então vai ter energia cinética de rotação e também vai ter energia cinética de translação. Tá, tem os dois. Então, se tiver tudo certinho aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente tem 6 elementos que carregam energia cinética aí, né? Se a gente não esqueceu nada, deve estar certinho. E acho que é isso aí, pessoal. Agora, se quiserem, eu posso apagar porque já estão todas desenhadas aqui, ó. Então, olha só. De fato, a gente tem translação aqui, rotação aqui, translação aqui, e esse último, rotação e translação. Se a gente fosse querer fazer o cálculo agora, não vou fazer porque é um pouco extenso e eu quero avançar com outro conteúdo hoje, tá? Isso fica mais como tarefa para vocês fazerem em casa. Não precisa entregar, tá? Igual, se não conseguirem e quiserem que eu faça, no início da aula eu começo já resolvendo esse aqui, tá? Mas só pensando alto, qual seria a abordagem de vocês depois de escrever quais são e onde estão as energias cinéticas? Qual seria o próximo passo? O que vocês teriam que fazer? Vamos pensar um pouquinho. Vocês vão ter que escrever uma energia cinética total, uma sozinha que represente tudo, que deve ser um tipo M vezes alguma posição, que vocês vão escolher uma referência qualquer aqui no problema, a derivada dela no tempo ao quadrado sobre 2. Por exemplo, vai ser massa equivalente vezes x ponto ao quadrado sobre 2. Essa energia é a única que vocês querem escrever para o problema. Isso tem que ser igual à soma de todo mundo que está aqui. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Vocês vão ter que dar um jeito de colocar todos os deslocamentos que possam existir, um relacionado ao outro. Porque o que acontece? Lembra o que a gente fez aqui, ó? Corta. Você tem que obrigar com que isso aconteça também. Senão vai ficar sobrando um termo que não é necessário, que na verdade não é desejável lá, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem escrever tudo em função desse x aqui, escrever o termo geral como sendo m x ponto ao quadrado sobre 2, todos os outros deslocamentos vão ter que ser escritos em função desse x. A gente vai ter que rastrear todos os movimentos, todos eles em função do x, para que no final das contas eu possa cortar esse x em todos os elementos. Então, essa é a abordagem, tá? É um pouquinho mais de trabalho, tem que ser feito, mas se a gente for olhar com calma aqui, não é tão difícil de fazer assim, né? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, vocês vão associar um com o outro através do ângulo, né? O ângulo aqui vai ser igual ao raio e o deslocamento linear aqui, exatamente da mesma forma que eu escrevi aqui, ó. Então é só ir buscando as relações uma por uma, vocês conseguem fazer. Certo? Também, é claro, se quiserem escrever em função lá embaixo, também dá para fazer, né? Posso colocar minha referência nesse deslocamento e fazer o rastreamento inverso, até lá embaixo. Tanto faz, vai dar certo igual, tá? Só que a resposta vai ser um pouco diferente, né? Mas fisicamente está correta isso aí, tá? Até aqui, alguma pergunta? Vamos falar um pouco agora sobre o movimento harmônico. Gente, assim, o movimento harmônico vai nos acompanhar até o final da cadeira, tá? A gente vai trabalhar muito com isso. Na verdade, a gente praticamente só vai trabalhar com... Aliás, que eu me lembre, é só movimento harmônico. Todos os movimentos vibracionais que a gente for trabalhar aqui, a princípio, vão ser do tipo harmônico, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, até está escrito aqui, né, mas uma resposta simples que vocês tenham bem clara na cabeça, tá? Bom, já que vai ser tão presente assim, o que é um movimento harmônico, afinal de contas? Como é que a gente pode dizer? O movimento harmônico é isso. Vocês, mesmo que não consigam escrever, vocês têm na cabeça, claro, o que é, ou pelo menos sabem diferenciar uma coisa que tem um movimento harmônico de algo que não tem um movimento harmônico? Então, para dar uma resposta bem simples, se vocês puderem representar por um seno ou um cosseno, ou algumas associações de senos e cossenos, isso é um movimento harmônico, tá? Então, o clássico seria esse aqui, ó, que é uma representação feita por seno. Se o movimento em questão, a vibração em questão, puder ser representada por um seno ou um cosseno, certamente aquilo é um movimento harmônico. Então, o modelo físico mais simples que a gente vai encontrar aqui, cuja movimentação está associada ao movimento harmônico, vai ser o oscilador harmônico simples, que é o sistema massa-mola, né? Aquele que a gente idealiza, bem simples mesmo, né? A gente tem uma massa, uma mola, não tem atrito, e aquele carinha fica vibrando para frente e para trás, indefinitivamente. Certo? Como esse é o cara mais simples, a gente vocês já sabem que eu posso representar esse movimento, né?
movimento seria x, no caso a posição, né, dele, variando essa posição no tempo através de um seno de uma frequência que determina quanto rápido ele oscila, né, vezes o tempo. Vocês sabem que isso é possível, mas o nosso objetivo agora é mostrar de onde é que vem isso aqui, tá? Então, nossa meta agora é provar que isso aqui é válido, de onde ele vem, resolvendo a equação desde o início, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Só para ficar bem claro, então, né, tem várias formas de criar um movimento harmônico na prática, né? Um deles seria fixar uma mola que obedeça à lei de Hooke, né, claro, tá? E essa mola, por exemplo, eu poderia pensar que tem uma caneta presa na mola aqui, né? E ela está oscilando, tá? E da mesma forma, no mesmo momento que ela oscila, tem um papel que anda para a direita. Então o desenho que vai ser feito sobre o papel certamente vai ser uma função trigonométrica que pode ser representada por um seno ou um cosseno. Então isso evidencia que realmente o movimento é do tipo harmônico, tá? Agora, pessoal, vamos ver como é que a gente descobre isso, como é que a gente prova que realmente uma massa mola está associada a um seno ou um cosseno. Então, vamos lá. Vou começar assim, ó, fazendo nosso desenho super clássico. Então eu tenho uma mola, sim, claro, eu tenho uma mola com constante elástica K, uma massa presa na ponta, não tem atrito aqui, então ele desliza, quer dizer, na verdade não é que não tem atrito, eu não vou levar em consideração qualquer efeito de resistência aqui nesse problema, tá? Ele pode vibrar livremente, tá? Então não tem amortecimento envolvido, essa que é a ideia, tá? Certo? E toda a massa está concentrada aqui, então essa é outra coisa importante também, a massa da mola não interfere em nada. Se vocês quisessem saber, bom, mas e se interferisse, porque na vida real as molas têm massa, né? Como é que fica isso aí? Como é que a gente leva em consideração? É só somar as duas massas? Não é assim que se faz, tá? A gente vai deduzir isso daqui uma aula ou duas, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 1/3 da massa que é somada só. E a gente consegue provar isso aí. De novo, através de uma equivalência de energia, tá? É feito esse cálculo. Então, nós vamos levar em consideração a massa das molas um pouco mais para frente, mas não é o caso aqui, tá? Muito bem. Como é que a gente vai encontrar alguma coisa agora, então? A primeira ideia seria, bom, para eu obter a equação de movimento desse cara, existem algumas possibilidades, tá? Eu posso tentar fazer isso por energia, poderia tentar fazer por Lagrangiano, que eu não vou ensinar agora, não é o caso aqui. E também posso fazer por segunda lei de Newton. Essa forma é bem tranquila de fazer porque só tem uma força aqui. Então, na verdade, é bem simples mesmo, né? Então, vamos ver aqui, ó. A força que a gente tem associada é essa aqui, ó, tá? Kx. Ou eu posso escrever assim, até. Vamos fazer mais bonitinho. Eu vou usar isso aqui, ó. Menos Kx. Por que esse menos aqui, vocês lembram, né? É porque, na verdade, em qualquer situação, eu sempre vou ter a força contrária ao movimento. Eles sempre são contrários um ao outro, tá? Quando ele está indo, quando a mola está sendo dilatada, né, distendida, melhor dizendo, a força tenta puxá-la de volta. Quando a massa está voltando, a força tenta empurrá-la de volta. Então é sempre o contrário, por isso menos, tá? Essa é a única força que atua no sistema. E obviamente ele tem que obedecer a segunda lei de Newton, que vai dizer que o somatório das forças externas tem que ser igual a mx dois pontos, né? Ou massa vezes aceleração, né? Ou massa vezes segunda derivada temporal da posição. A gente vai usar assim, tá? Então, como a única força que existe é essa aqui, obviamente tem que ser igual a menos Kx. É isso aí. Então você pode escrever a expressão que teria que ser resolvida dessa forma. Dá para circular isso aqui e pensar, o que eu faço agora, né? Essa aqui é uma função, uma equação diferencial, né, pessoal? Mas ela é bem simples de resolver porque a gente consegue resolver essa equação só por inspeção, né? Para ficar mais fácil de entender como é que a gente resolve por inspeção, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos isolar o x dois pontos aqui, tá? Então eu vou ter x dois pontos igual a menos k sobre m vezes x. Claro, isso aqui é a mesma coisa que está em cima, só que agora é mais fácil de enxergar uma coisa aqui, ó. O que eu estou buscando aqui? O que significa resolver essa equação? É descobrir o que deve ser o x para que ele satisfaça essa equação aqui, né? Então ele tem que ser alguém, agora fica mais fácil de olhar para cá, ó. Ele tem que ser alguém que quando ele foi derivado duas vezes no tempo, ele volta a ser ele mesmo, multiplicado por menos uma constante. Então, você tem que buscar qualquer função que satisfaça essa condição aqui. Existem várias opções, né? De cabeça e rápido a gente pode pensar em 3. Um cosseno vai satisfazer essa condição, né? Um seno vai satisfazer essa condição e uma exponencial, do tipo e na i alguma coisa vezes tempo, né?
Essas três satisfazem, né? Então, a gente pode mostrar as três depois, mas vamos escolher uma agora e ir até o fim, tá? Eu vou escolher o seno, porque todas vão dar na mesma, todas vão obter a mesma, elas vão satisfazer da mesma forma essa condição inicial. Então, vamos supor aqui que o x vale cosseno, bom, de alguém, eu vou chamar de ômega vezes tempo. Eu vou supor que é essa a resposta. E vou, na verdade, eu já sei, já imagino, né, que isso realmente satisfaz essa condição. Mas eu vou provar que isso satisfaz e vou fazer um pouco mais do que isso. Se eu criei uma letra aqui, criei uma variável, eu vou tentar descobrir quem ela é na verdade, em função das características do problema, que são K e M, né? Eu vou associar essas duas coisas, tá? Bom, vamos ver então. Se o x for isso, então vocês me ajudem aí, ó. Como é que fica a primeira derivada no tempo desse cara? Vai ficar, vamos lá, menos ômega seno de ômega t. É isso, né? E a segunda derivada vai ficar menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Aí agora vocês poderiam pegar, inclusive, o x, multiplicar por k, pegar o x dois pontos, multiplicar por m, somar, isso tem que dar zero. É simples assim. Se não der zero, então não satisfaz a condição de resolução e está errada a resposta. Mas é claro que satisfaz, né, pessoal? Dá para ver fácil aqui, né? Tá, ou melhor ainda, posso ver o seguinte, ó. O que eu tinha dito que o x, que a variável, né, que o x, aliás, tinha que ser alguém que depois de derivado duas vezes, ele voltava a ser a função original multiplicada por menos uma constante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele foi derivado duas vezes, e o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o x multiplicado por menos uma constante. É exatamente o que eu queria. E aí, eu posso inclusive dizer que essa constante que aparece aqui, ela tem que ser igual a isso, ó. Logo, você pode... Exatamente. Então, logo, você pode dizer que menos k sobre m tem que ser igual a menos ômega ao quadrado. Então, não tem mais aqui. E a raiz quadrada de k sobre m é esse ômega que a gente tinha criado lá dentro. É claro que essa variável dentro da função trigonométrica tem um papel de frequência. Ela é uma frequência angular aqui, né? E, portanto, esse ômega vai ter unidade de radiano por segundo. Tá? E é assim que você calcula a frequência angular do sistema massa-mola. Certo? Então, aqui a unidade do ômega, vamos botar assim, é radiano por segundo, tá? Lembrando que, claro, se vocês quiserem fazer a associação dele com uma frequência medida em hertz, também é bem tranquilo, né? É só lembrar que a relação entre eles é dada por isso aqui, né? Então, a frequência angular, né, e a frequência normal, né, vamos dizer assim. Então, aqui medida em radiano por segundo, aqui medida em hertz, ou 1 sobre segundo, né, que é a mesma coisa, tá? Em alguns casos a gente vai ter que fazer essa conversão, mas é bem simples, na verdade. Isso aqui é visto em Física 2, né? Acho que é a primeira vez que vocês veem alguma coisa, ou Física 1, eu não lembro mais. Física 2? Então tá. Então tá aí, né, pessoal? Realmente, um x igual a cosseno de ômega t é uma possibilidade, tá? Da mesma forma, eu posso usar um seno também, tá? Não tem problema. Vai dar igual. Se vocês fizerem a prova aqui, para o seno, deriva uma vez, vai dar ômega cosseno de ômega t. Né? Deriva mais uma vez, vai dar menos ômega ao quadrado seno de ômega t. Da mesma forma, tá? E outra possibilidade, então, deixa eu escrever aqui para a gente ir lembrando, né? Então, não vou mais usar por enquanto aqui, ó. Então, uma possibilidade seria x igual a cosseno de ômega t, tá? Outra possibilidade seria seno de ômega t. Tá? E também dá para mostrar, a gente vai ver depois, que a gente poderia escrever também E na I ômega t. Isso também é uma possibilidade que também atende ao requisito. Na verdade, se vocês quiserem ter certeza que é válido, é só fazer esse teste de novo, né? Você tem que pegar aquela função, derivar duas vezes e ver se ela dá menos uma constante vezes ela mesma. E vai dar, tá? Vai dar menos ômega ao quadrado vezes E na I ômega t, se derivarem duas vezes. Então, ela satisfaz perfeitamente a condição como essa aqui satisfez. Certo? Bom, então, tem as três possibilidades agora. Vamos escolher uma qualquer aí. Ah, outra coisa.
Eu posso incrementar um pouco essa resposta aqui, porque se vocês pensarem, né, essa função aqui, ó, ela só leva em consideração, para um movimento de massa-mola, a frequência do movimento. Ela não leva em consideração pelo menos uma outra grandeza física bem importante ali, ou uma outra característica do problema, melhor dizendo, né, bem importante. Qual seria a característica do movimento, que é muito importante e que a gente seria o próximo passo imediato aqui a ser feito? Tem que entrar uma variável a mais para representar isso. O que seria? Qual a informação do movimento que a gente tem que levar em consideração? Não pode esquecer. Além da frequência, o movimento pode ser assim, ou assim. A amplitude. Então é claro que eu também posso usar uma função do tipo A cosseno. Aliás, eu acho que eu vou usar o seno, tá? Só para seguir a notação que eu tenho aqui, ó. Eu vou usar o seno, já que qualquer uma vai satisfazer mesmo, né? Então A seno de ômega t. Isso também satisfaz a equação lá, tá? Se vocês fizerem a prova, derivar duas vezes, vai dar também igual, não tem problema, tá? Só que é um pouco mais completo porque agora eu posso levar em consideração a amplitude do movimento, né? Então eu tenho a amplitude, tenho a frequência de oscilação e faltaria mais uma coisa só que eu não vou usar ainda, tá? Na verdade, eu acho que eu vou sim. Eu vou, tá? Tem uma outra informação que eu poderia levar mais ainda. O que seria essa informação? Amplitude já foi, frequência do movimento já foi. Qual seria essa outra informação a mais que eu poderia dar para o problema? Para representar completamente ele, aí realmente não vai faltar mais nada. Fase, o ângulo de fase, exatamente. Então eu ainda posso representar a função levando em consideração o ângulo de fase. Basicamente ele vai me dizer onde é que está o movimento quando o tempo é zero. Tá? Porque o que acontece? Se quando você tem um movimento, no tempo zero ele sai da posição de equilíbrio, a posição zero, né? Então aí não tem por que falar em ângulo de fase, mas ele pode não sair daí. E como é que isso acontece? Desde que ele tenha velocidade inicial, tá? Uma velocidade inicial que não seja zero, né? Então a gente pode também representar assim, ó, ômega t mais φ. Agora a gente tem todas as características prontas aqui, tá? Tem amplitude, frequência angular, ângulo de fase. Certo? Se vocês pensarem um pouquinho aqui, ó, ele vai estar associado a posição, obviamente, né, vai estar associado à posição do corpo quando o tempo é zero, né? Tá. Bom, agora é o seguinte, será que tem como a gente descrever a equação de um problema, ou seja, determinar qual é a amplitude que aquele sistema tem, qual é a frequência angular que ele tem e qual é o ângulo de fase que ele tem, baseado, obviamente, nas características que são a constante e a massa, mas também nas condições iniciais que a gente dá para o problema. Será que é possível fazer isso? Entendam então, ó, o ômega a gente já sabe que é tranquilo de fazer a conta e o ômega não depende das condições iniciais do problema. Quaisquer que sejam as condições iniciais que vocês deem para uma massa-mola, o ômega é característica daquele problema, né, pessoal? Porque ele só depende do K e do M. O K e o M não estão atrelados às condições iniciais, né? Agora, a amplitude e o ângulo de fase vão estar atrelados às condições iniciais. Então, a nossa próxima etapa agora é tentar encontrar uma forma de escrever amplitude e ângulo de fase, os dois em função das condições iniciais. Para que vocês saibam que se o problema for posto a oscilar desse jeito, consigam prever que amplitude ele vai ter e que ângulo de fase ele vai ter. Ou seja, vocês consigam saber tudo sobre o problema, né? Tá? Então, como é que vocês fariam? O que vocês iriam usar para tentar associar essas coisas agora? Como é que vocês associariam amplitude e ângulo de fase com condições iniciais? Primeira pergunta para ser mais fácil, né? Quais condições iniciais são essas? Quais são as condições iniciais aqui? São quantas? Pode ser posição? Pode não, posição inicial é uma delas, com certeza. E o que mais que interessa para nós? Velocidade inicial. Velocidade inicial. Porque tu pode ter uma posição inicial zero, certo? Mas com velocidade inicial que não é zero. E pode ter uma velocidade inicial zero e uma posição inicial que não é zero. Mas os dois zero não dá, né? Porque se os dois forem zero, o problema ele não oscila, né? A nossa mola não vai oscilar. Mas dá para ver bem fácil aqui isso aí, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos usar usando as condições iniciais. Então vamos dizer assim, ó, x de zero, tá? Isso aqui seria a posição inicial, tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Bom, basicamente eu vou pegar a função e vou trocar o tempo igual a zero e ver o que acontece. É isso aí, tá? Quando eu trocar o tempo por zero, eu vou ter a seno de φ, né? Não tem mais nada, então eu vou ter isso aqui igual a seno de φ.
A outra condição inicial é velocidade inicial, né? Então, eu vou dizer o seguinte, a velocidade inicial, 0, ela vai valer, agora, bom, eu vou ter que primeiro derivar essa função, né, para ter a equação da velocidade, né? Então, a derivada disso aqui vai dar ômega a cosseno de ômega t mais φ, é isso aí, né? Ajudem aí, vai ficar a vezes ômega, derivada do seno é o cosseno, e aqui dentro não vai alterar nada, tá? Só que eu ainda vou ter que trocar o tempo igual a 0 aqui, então eu vou já fazer o seguinte, ó. Isso, ó, eu vou ter que trocar ele aqui, ó. Assim, ó. Isso aqui é a derivada no tempo, né? Tá? Eu derivei e já troquei o tempo por 0 também, tá? Porque o que acontece? Quando eu derivei, tive a equação da velocidade. Quando eu troquei por tempo igual a 0, é a velocidade inicial que eu estou usando, tá? Beleza. Então, essas aqui são as duas expressões. Lembrando, a nossa notação é a seguinte, ó, x de 0, isso aqui é o valor da posição inicial, tá? Ele vale x de 0, certo? Que é alguém que eu tenho que conhecer, né? E x ponto de 0 é o valor da velocidade inicial, também é alguém que eu tenho que conhecer. Então, são as duas equações que a gente tem. Vamos chamar de equação 1 e equação 2. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa com isso aí. O que vocês sugerem para poder fazer? Porque qualquer operação é válida aqui, tá? Só que algumas não vão dar lugar nenhum. E outras vão dar alguma resposta interessante para nós. Tem uma delas, uma operação que eu posso fazer com a equação 1 e 2 que é bem óbvia aqui. Qual seria essa operação? Eu posso somar as duas, posso elevar as duas ao quadrado, posso dividir uma pela outra, subtrair uma da outra. O que vocês olhando assim, devem me simplificar um pouco a vida? Mas o que eu tenho que fazer para surgir uma tangente? Não é igualar, eu vou ter que pegar uma e dividir pela outra, né? Se eu fizer, por exemplo, então vamos botar aqui, ó, fazendo a equação 1 dividida pela equação 2, eu vou dividir todo mundo, né? Então vai ficar x de 0 sobre x ponto de 0 igual, aí eu vou cancelar o a, né, porque vai simplificar, e vai ficar então 1 sobre ômega e seno dividido por cosseno vai dar tangente de φ. Agora está bem claro o que eu quero fazer aqui, né? Porque eu tenho que descobrir uma expressão para φ e uma para a que estejam escritas em função das condições iniciais. O φ já está pronto, pessoal. Olha só, eu vou ter ômega vezes a posição inicial dividido pela velocidade inicial e é o arco, é o arco tangente disso aqui que me dá o φ. Certo? Então o arco tangente do produto da velocidade angular, a frequência angular por posição inicial dividido por velocidade inicial me dá o ângulo de fase. Isso. Por que eu fiz isso? Porque as condições que eu estou usando são as iniciais, elas valem no tempo 0. Não, aqui vai porque essa expressão é para velocidade, ela foi derivada aqui, então o ômega caiu uma vez fora, né? Por isso, né? Porque quando eu derivei isso aqui, esse ômega ele vai ser repetido aqui, ó. Agora o de dentro sim, ele sumiu, tá vendo que dentro só tem o φ, né? É por isso, tá? Porque foi derivado no tempo uma vez aqui, tá? Presta atenção aí. Essa foi fácil, agora vê se vocês bolam uma estratégia, porque eu vou ter que pensar em alguma outra coisa para fazer com essas duas equações de forma a tentar encontrar o A. Não vai ser mais dividindo, porque isso eu já fiz. Eu vou levar as duas ao quadrado. Eu só vou fazer um pequeno truquezinho, né? Na hora de levar ao quadrado, antes eu vou tirar esse ômega daqui, para ficar mais conveniente pra gente, né? Mas é isso que nós vamos fazer mesmo, a gente vai elevar ao quadrado as duas, tá? Então, vamos fazer, agora então, fazendo 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. É uma operação, eu posso fazer qualquer operação, não tem problema, desde que eu faça dos dois lados da igualdade, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Essa primeira vai ficar... Bom, primeiro do lado esquerdo, né? Então, x inicial ao quadrado igual a ao quadrado. Aliás, perdão, eu já vou ter que somar agora, né? Então, do lado esquerdo vai ficar x inicial ao quadrado mais... Aí, eu já vou dividir aqui, tá, pessoal? Eu vou passar esse ômega dividindo para cá, tá bom? Então, vai ficar x ponto sobre ômega
ao quadrado. Certo? Isso aqui sobrou do lado esquerdo, né? Do lado direito agora eu vou ficar com a ao quadrado seno ao quadrado de φ mais a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. É isso, né? Qual é a vantagem de fazer? Está bem claro agora, né? Exatamente, é isso aí. Bem legal, né? Então nós vamos ficar com, escrever em preto mesmo, x0 ao quadrado mais x ponto sobre ômega ao quadrado. Esses dois aqui, deixa eu escrever mais devagar então. Ficaria assim, né? Seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Isso aqui é uma identidade trigonométrica, né? Isso aqui é 1. É 1. Então, simplesmente não vou usar mais nada. O A é igual à raiz quadrada disso aqui. Essa é a amplitude do sistema. Bem tranquilo, né? Então está bem claro aqui, porque se eu tiver condição inicial igual a zero para as duas, para a posição e para a velocidade, não tem amplitude. Se não tem amplitude, não tem movimento. Então é óbvio que eu vou ter que ter uma condição inicial, tá? Mas isso era de se esperar já, né? Tá, então, essa é a amplitude e esse é o φ. Tá? Bem interessante, né? Então agora, para ficar um pouco mais fácil de visualizar... claro, só para terminar aqui, peraí. A gente pode então escrever uma função para x, para o oscilador harmônico, toda ela expressa em termos de condições iniciais, que na verdade nada mais é do que jogar a amplitude como sendo isso aqui e o ângulo de fase como sendo isso. Se eu fizer então essas trocas, vai ficar um pouquinho grande, mas não se assustem, tá? O x vai valer então amplitude, né, raiz quadrada, vezes, eu estou usando seno, né, para representar aqui, então, vezes o seno de ômega t mais, vou fazer bem grande aqui, porque, e agora eu escrevo φ, mais o arco tangente de ômega x0 sobre x ponto de zero. Essa é uma forma de expressar, então, a posição, variação da posição no tempo, né, em termos de condições iniciais. Agora, para ficar um pouco mais divertido, se não ficar muito sonolenta a aula, né, eu fiz uma simulação envolvendo computação gráfica, mas é bem simples, na verdade, tá? Onde eu coloco as equações, a gente pode brincar com condições iniciais e ver que tipo de movimento a gente tem, tá? Exatamente, eu peguei uma equação padrão, tipo essa aqui, ó, na verdade, tá? E em vez de escrever A, eu escrevi ele em termos de condições iniciais. Em vez de escrever φ, escrevi ele em termos de condições iniciais. Essa expressão aqui, então, é a troca da amplitude do φ nessa aqui, ó. Perdão, na de baixo, desculpa, na de baixo. Essa aqui eu não estava levando em consideração ainda o ângulo de fase, na de baixo. Tem razão, nessa aqui, ó. Por enquanto é bem tranquilo, tá? A gente está com um sistema, assim, é o mais simples que existe mesmo, né, pessoal? Porque só tem um grau de liberdade, não tem amortecimento, não tem força excitadora, não tem quase nada, tá? Só tem uma massa e uma mola, só isso, né? Então a gente não vai conseguir tirar muito mais desse tipo de modelagem do que eu mostrei agora. Tem alguma coisa que nós vamos ver ainda, tá? Mas é pouca coisa mais. Por exemplo, eu posso tentar demonstrar essas mesmas relações aqui usando a notação exponencial, né? Dá para fazer. Mas no fim vai tudo, são diferentes possibilidades que chegam ao mesmo lugar, tá? Que é expressar uma função oscilatória em termos de condições iniciais, tá? Bom, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer depois, certo? Em termos de representação de movimentos oscilatórios, né? O próximo passo vai ser incrementar amortecimento aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer depois de tratar esse caso mais simples, ainda com um grau de liberdade, tá? Vai ser impor um amortecimento no sistema. E aí se abre um universo totalmente novo, porque primeira coisa é que existem 3 tipos de amortecimentos, tá? Existe o amortecimento viscoso, o amortecimento Coulomb, que é o detrito seco, né? E o amortecimento por histerese. A gente vai trabalhar muito mais com o viscoso, que é aquele cujo qual a força de amortecimento ela é proporcional à velocidade. Aquele clássico que a gente vê em Física 2 também, se não me engano, né? Tá. Então esse nós vamos trabalhar bastante. O Coulomb, vocês também conhecem. O amortecimento Coulomb é aquele que trata o amortecimento através do atrito seco, né? Então é aquela força do tipo normal vezes o coeficiente de atrito. Falando assim parece que esse a gente conhece bastante, é bem tranquilo, né? Só que ele é um pouquinho mais
elaborado, né, mais chato, vamos dizer assim, do que o amortecimento viscoso, porque ele sempre está contra, ele vai invertendo o sentido. Né? E aí nós vamos ter que tratar a modelagem um pouquinho diferente. Tá? O puristerese é um amortecimento que nós vamos ver bem pouco aqui, vai ter mais uma noção conceitual mesmo, tá? Que é aquele que envolve a deformação de material. Então, por exemplo, quando você tem um material isolante acústico, uma esponja, por exemplo, né? Quando essa esponja é deformada, tá? Essa vibração, que causa a deformação dela, absorve energia. Então é também um outro tratamento, uma outra abordagem. Tá? E mesmo quando a gente pegar só o viscoso, que é o que a gente vai estudar com mais calma, também tem 3 casos do viscoso. Então veja, só uma coisa a mais, só incrementando o amortecimento já vai ter um novo universo. Né? Então das 3 possibilidades, dentro de uma delas que é o viscoso, tem 3 possibilidades também. Que o sistema pode se comportar como sendo super amortecido, subamortecido ou criticamente amortecido. Cada uma delas é diferente. Tá? A mais interessante, provavelmente, bom, claro, depende da aplicação, tá? Mas aqui tem um pouco mais de pano para manga aqui, é o subamortecido, porque essa é uma oscilação que perdura no tempo, né? Só que ela vai decrescendo em amplitude de forma exponencial, né? Essa é um pouco mais interessante. Mas as outras também são importantes, tá? Dependendo da aplicação que a gente vai tratar, né? Só que a diferença mais importante é que elas decrescem muito rápido. Então elas não chegam a cumprir mais do que uma oscilação, tá? E depois eu vou explicar melhor, tá? É que o criticamente amortecido ele termina exatamente no limiar da primeira oscilação. E o super amortecido nem isso, ele termina antes ainda. Nós vamos ver depois, tá? Bom, tá, então é o seguinte, pessoal. Eu tinha comentado com vocês sobre essa plataforma chamada Modelos. Ela é bem interessante porque vocês conseguem ter uma informação visual sobre a modelagem matemática desenvolvida, né? Você tem uma animação, na verdade, um vídeo, né? Então, dá para fazer muita coisa com isso, né? E a gente vai usar bastante no curso. Como a gente chegou no primeiro momento em que eu tenho uma equação para poder colocar no modelos, eu vou fazer isso, tá? Então eu representei aqui um sistema massa-mola. Deixa eu voltar para vocês verem como é que ele fica no início. E apresentar o equacionamento que foi desenvolvido, tá? Então, eu sei que está bem pequeno, depois eu posso mandar uma cópia para vocês terem acesso, tá? Mas basicamente o que eu fiz, ó? Então, eu crio 2 variáveis, uma é a constante elástica, outra é a massa. Dei valores quaisquer para elas. Escrevo como deve ser a relação da frequência angular com essas duas, raiz quadrada das duas, beleza. Depois escrevi como é que é a expressão da amplitude em função das condições iniciais. Foi o que a gente acabou de ver agora, porque eu quero justamente fazer isso, eu quero brincar com as condições iniciais e ver como elas afetam o movimento, tá? Essa que é a ideia. Então está aqui a expressão. Depois o ângulo de fase também, fiz a mesma coisa, tá? Só que aqui eu representei pela letra Q, mas é o ângulo de fase, isso aqui, tá? E aí por fim, então, escrevi a função da posição, que nada mais é do que amplitude vezes, aqui eu estou usando um cosseno, mas tudo bem, né? Então, vezes cosseno de ômega t mais φ. A expressão que a gente acabou de ver, tá? Tradicional aí para expressar um movimento harmônico massa-mola aqui, né? O que tá, essa expressão que está aqui, mola igual a 200 mais x, ela só interfere para que eu tenha uma... Porque quando essa esfera começar a oscilar, que essa aqui é a minha massa, ela faça variar junto o tamanho da mola, para que fique visualmente mais agradável, tá? Então isso aqui, na verdade, não tem uma razão física, ele simplesmente serve para com que o desenho fique mais realista, tá? Com que a animação fique mais realista. Depois, se quiserem, eu posso explicar com mais calma, particular para vocês como é que é feito, né? E depois, aqui embaixo, eu tenho algumas outras equações que eu escrevi já para ter um modelo um pouco mais completo, tá? Por exemplo, isso eu não tinha mostrado aqui, mas se eu tenho uma expressão para a posição em função do tempo, basta que eu derive ela no tempo, eu tenho uma expressão para a velocidade. Bem tranquilo, né? Então a velocidade vai ser menos a ômega seno ômega t mais φ. Essa derivada é bem fácil de fazer, todos conseguem, né? E se eu derivar mais uma vez, agora derivar a velocidade no tempo, eu vou ter aceleração. A única coisa que é interessante chamar a atenção aqui é que se vocês olharem, ó, esse cara que está aqui e esse produto de A vezes cosseno ômega t mais φ é exatamente a posição. Então tem uma forma de escrever, eu já posso dizer assim, ó, vamos escrever x dois pontos, né? A aceleração no tempo, claro, a gente pode escrever como sendo A ômega ao quadrado cosseno ômega t mais φ. Mas também pode escrever como sendo ômega ao quadrado vezes x e t. Essa é uma possibilidade também. Entenderam por quê? É que esses dois caras que entram aqui são o x. Então eu posso trocar eles por x.
Então, uma forma de representar a aceleração é essa. Essa é uma análoga. As duas são válidas, tá? Outra coisa que a gente pode observar, antes de eu mostrar a animação, é que existe uma defasagem aqui, né, da velocidade em relação à posição e depois da aceleração em relação à velocidade. Vai ser bem fácil observar através dos gráficos isso, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a posição ela é mínima, mínima vamos dizer que assim, o zero está no meio, né, na posição de equilíbrio, tá? A mola oscila para a esquerda e para a direita, né? Quando a posição está no zero, a velocidade não é zero. E ela vai estar num extremo oposto, tá? E da mesma forma, a aceleração em relação à velocidade. Eles vão estar sempre com uma defasagem aí de 90 graus, um em função do outro. Então, 90 graus da velocidade para a posição e mais 90 da aceleração para a velocidade. Isso a gente pode tudo verificar a partir da modelagem aqui, simplesmente colocando o vídeo e enxergando, né? Outra coisa que eu fiz, também uma função bem legal do Modelos, deixa eu diminuir um pouco para vocês verem. Eu criei duas barras, onde o valor da velocidade inicial e da posição inicial eu posso mudar como eu quiser aqui, ó. Quando eu mudo, ele já altera, o programa carrega esse número que eu estou usando aí, tá? E ele vai usar na simulação. Só, claro, eu coloquei um critério para não ficar, porque a posição inicial tem que ser um valor coerente com o tamanho da mola, né? Então essa mola tem tamanho, na posição relaxada de 200 unidades, vamos dizer assim, né? Então o máximo de posição inicial que eu coloquei é 100. Senão o que vai acontecer, né, pessoal? Você tem uma mola assim, coloca uma condição inicial de 1000, a mola vai ficar totalmente fora da escala aqui, tá? Só um detalhe bem bobinho, né? E vamos ver o que acontece. Então, por enquanto, ó, eu tenho aqui uma posição inicial, vamos botar um pouco mais. Tem que ver se eu limitei a posição mínima em algum valor maior que zero. Se eu não limitei, aí funciona. Se tiver algum, eu teria que olhar, porque se eu tiver alguma divisão por zero aqui, eu devo ter limitado. Caso contrário, vai dar problema na parte matemática e simplesmente não vai rolar, né? Mas vamos lá, então. Ó. Então, a oscilação é isso aqui, ó. Bem lenta, né? Então, como eu falei para vocês, ó, essa condição de mola igual a 200 mais x é só para ter esse efeito visual legal, a mola está variando junto, tá? E aqui são os principais gráficos, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês verem ó, os gráficos. O gráfico em azul é a posição no tempo, tá? Então ele começa com uma posição inicial que vai ser o valor máximo que ele vai atingir, tá? Porque ele não tinha velocidade inicial, né? Era zero. Tá? A máxima posição que ele atinge é a própria inicial. Aí ele vai estar com a velocidade em vermelho, ó, zero no início. É verdade que a velocidade é zero, né? Então já tem uma defasagem aqui em 90 graus no primeiro momento, né? E a aceleração, ela é máxima lá. No início a aceleração é máxima. Bom, para vocês entenderem um pouco, aonde que a aceleração tem que ser máxima no sistema massa-mola? Onde o sistema inverte a velocidade. Ali o valor é o máximo, tá? Ele inverte nos extremos. Então a aceleração, que é o gráfico em verde, ó, ela é máxima tanto quando ele está no extremo de cima, tanto quando ele está no extremo de baixo, tá? Que é onde estão as posições máximas também, mas as velocidades zero, porque como ele está invertendo ali, né, lá ele para inverter. A velocidade é mínima, mas a aceleração é máxima, tá? O que mais a gente podia brincar aqui então? Vamos ver se ele aceita condição inicial igual a zero, não sei. Olha, não limitei. Dá para colocar em zero, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se ele vai dar um erro ou não vai oscilar. Ele não dá erro, mas simplesmente não oscila. Fica sempre parado porque não tem movimento, né? Então está bem de acordo com o modelo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos deixar com posição zero, mas ver se a gente consegue colocar ele em movimento com uma velocidade inicial. Tá? Então ele vai sair com velocidade inicial, mas a posição inicial é nula. Tá? Ele está no meio, então, né? Bom, tá. Então o movimento dele só com posição inicial seria desse tipo aqui. Tá, já está bom para a gente. Os gráficos tinham essa característica, né? Posição máxima já no início. Agora, quando ele der uma velocidade inicial a mais, o que acontece? Ó? Já está bom aqui. Ó. Se vocês repararem um pouco, ó, a posição inicial não vai coincidir com o valor máximo aqui. É que a diferença é pequena, tá? Mas ele acaba não coincidindo, tá? Então o valor inicial não corresponde ao valor máximo. Porque o que acontece? Além de ele ter uma posição inicial, ele tem uma velocidade inicial também. Ele tem um acréscimo de energia. Tá? Então essa vai ser a diferença. Outra coisa legal aqui do Modelos é que qualquer valor, qualquer grandeza física, qualquer variável, na verdade, né, que vocês colocaram aqui, vocês podem ter acesso ao valor dela calculado também, tá? Então, por exemplo, no caso, eu só estou mostrando a amplitude aqui, ó. Então, para esse primeiro exemplo,
eu só tenho, a gente vai, clica em tabela e escolhe o que quer mostrar. Então, eu só estou mostrando a posição no tempo e amplitude, mas vamos dar uma olhada. Por exemplo, eu gostaria de saber qual é o valor de frequência angular. Está aqui, ó, é 1,29 radiano por segundo, está tudo pronto já. Eu gostaria de saber qual que é o ângulo de fase. Então, vamos ver aqui, ó. O ângulo de fase é o meu Q nesse caso. Está aí, ó, menos 0,7. 0,07, aliás. Eu não falei, mas qual é a unidade do ângulo de fase? O que vocês acham? Radiano, claro. Está dentro de um cosseno, né? Tem que ser radiano, tá? E eu acho que é só isso que eu podia tirar daqui, né? A posição, a amplitude, o ângulo de fase. O que eu poderia fazer mais, se vocês quisessem dar uma brincada aqui, ó? A gente pode fazer agora nos 6 minutos que faltam, tá? Eu poderia calcular, por exemplo, a energia cinética e a energia potencial desse sistema. E plotar as duas. E verificar qual é o comportamento de uma em função da outra. Isso é bem fácil de fazer. Então vamos lá, vocês vão me ajudar aqui. Para inserir duas equações a mais, basta a gente escrever o que quiser aqui, então vamos botar assim, ó. E vai ser energia cinética, tá? Então vai ser M vezes V ao quadrado e dividido por 2. Deixa eu botar aqui por 2. Tá aí, ó. Então, essa é uma expressão. Porque eu já tenho... Deixa eu ver se ficou... CV ao quadrado, não sei se ele aceitou aqui. Acho que não aceitou, peraí. Bom, vocês vão descobrir quando forem mexer com ele que... O modelo é meio chato, às vezes você tem que clicar, volta e vai... Bom, é a forma como ele trabalha, tá? Então, essa aí seria a energia cinética. E a energia potencial, vamos chamá-la de U. Como é que fica aqui, então? K vezes X ao quadrado sobre 2. Então, são essas duas aí, tá? Só isso. Aí, como eu alterei o modelo, né, o modelo físico, eu vou ter que dar a interpretação aqui para ele entender que foi feita alguma coisa nova. Se tiver tudo certo, ele dá um ok. Tá? Aqui, então, está tudo certo, não tem nenhum erro matemático, nada, não tem nenhuma variável que não foi definida, está tudo ok, tá? E aí agora, vamos vir no gráfico aqui, ó, e mandar ele plotar, em vez de botar a posição e tal, vamos colocar a energia cinética e a energia potencial. E vamos fazer o seguinte, só para ficar bem divertido, tá? Vamos criar uma outra variável chamada ET, que é igual à soma das duas, que é a soma da energia cinética e potencial. Só para a gente verificar, o que vocês devem saber já, que a energia total se conserva é um valor constante, enquanto as outras vão oscilando, né? Então, agora deixa eu interpretar de novo. Vamos para o gráfico e eu vou plotar no último caso aqui o ET. Então, em azul, energia cinética, em vermelho, energia potencial e em verde, energia total. E vamos dar uma oscilação aqui. E está aí, ó. Exatamente como previsto, né? De acordo com o que vocês já sabiam, né? Então, quando uma energia está no máximo, outra está no mínimo, elas vão oscilando com uma função exponencial por trás, trigonométrica por trás, né? E a soma das duas sempre constante. Já que o sistema é conservativo, a gente não entrou em caso de amortecimento ainda, né? Quando tiver amortecimento, aí essa curva aqui, vai, dependendo do tipo de amortecimento, pode ser uma exponencial, né? Quando for amortecimento viscoso, e quando for amortecimento Coulomb, ela é linear. A gente vai perdendo a amplitude, mas linearmente. Aí, tá? Nós vamos ver depois isso. Certo? Então por hoje é isso aí.